Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. A felicidade não é deste mundo. François Nicolas Madeleine. Cardeal Morlot, Paris, 1863. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela, e numa única existência, lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado, por uma experiência multissecular, que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações, sucessivamente, sem jamais a alcançarem, porque, se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou, no vosso turbilhão, esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo, porque, do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro. Das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso, de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã.
Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, vamos ao Evangelho de hoje. Bom, nós sabemos que Allan Kardec classificou os planetas com graus evolutivos diferentes. É claro que ele fez uma classificação assim, vamos dizer, não é que quando você passa de um grau evolutivo para outro, você passa tudo de uma vez, não é assim, né? São processos. E também vale lembrar que não é que o planeta evolui fisicamente, sim as pessoas que estão naquele planeta. Então é como se o planeta fosse uma escola, certo? E vamos dizer que existe uma escola, certo? Que aceita alunos da primeira até a quinta série. Existe outra escola que aceita alunos da sexta até a oitava série. Existe outra que aceita alunos do primeiro colegial até o terceiro colegial. Ou seja, cada escola está num grau evolutivo, e é nesse grau evolutivo que a gente vai falar. Cada escola, ou seja, cada planeta, está em um grau evolutivo e aceitando alunos que seriam espíritos, né, desta evolução compatível com o planeta daquele momento. Então Allan Kardec fez algumas classificações, né, algumas divisões, vamos dizer assim, do grau evolutivo das pessoas daquele momento, naquele planeta. Então a primeira classificação dele é chamada de planeta em grau primitivo. E esse planeta primitivo, as pessoas, os seres humanos, eles vivem para se alimentar, para dormir, para comer também, né? Como eu já falei, alimentar. Mas, de uma forma geral, eles sobrevivem na realidade. Então, é uma coisa bem rústica, bem primata mesmo, né? Então, aquela escola que está em modo nesse primitivo vai aceitar espíritos que estão compatíveis com aquele processo, certo? Depois disso, tem o grau que seria provas e expiação, que é onde o planeta Terra está agora. Agora o planeta Terra está entre provas e expiação e entre regeneração. Então, estima-se que esse período iniciou-se um pouco antes de Jesus, na época de Jesus, né? Mais ou menos. Entramos em prova e expiação. Então vocês veem que não é um período muito longo, certo? Na prova e expiação, o homem começa a se desenvolver melhor, começa a, vamos dizer, se dar melhor uns com os outros, começa a lei a ser criada, leis criadas, né? Como os 10 mandamentos e tudo mais. Ou seja, as pessoas evoluíram, certo? Elas já não são mais no jardim da infância. Elas estão, vamos dizer, da primeira à quinta série. Então é claro que vão ter pessoas que estão mais avançadas da quinta série, vão ter pessoas que estão na primeira série, né? Então cada espírito que está ali vai ter um grau evolutivo, mas não vai fugir muito daquilo. Às vezes pode até que seja que venha um espírito lá da oitava série para dar uma alavancada em todo mundo, como Gandhi, né? Chico Xavier. Tudo bem, isso pode ocorrer. Ou às vezes, como veio Jesus, né? Jesus seria, vamos dizer, o dono da escola. Ele já passou por essas séries há muito tempo. Então, às vezes, ocorre Buda, por exemplo, mais adiantado que a média. E assim como vários outros casos que a gente tem aí, Madre Teresa de Calcutá. Então, depois dessa prova e expiação, a gente vai entrar no período de regeneração, certo? E uma das características do período de regeneração, dessa mudança, é que os espíritos que não estão compatíveis com essa nova escola que a Terra vai se tornar, porque a Terra antes aceitava alunos da primeira e da quinta série até a quinta, agora ela vai começar a aceitar da sexta, sétima, oitava. Então esses da primeira e quinta série que não estão mais adiantados, vamos dizer, o que não está na quinta, o que não está na quarta, os da primeira, segunda e terceira vão ter que ir para um outro planeta compatível com a série deles. É mais ou menos assim. Então, no período de regeneração que nós vamos entrar, encontram-se as curas para as doenças, os problemas da vida material começam a se diminuir cada vez mais, a agressividade, a violência, o mal existem, mas muito mais controlados, muito mais mesmo, e até que depois de passado esse período de regeneração, aquele planeta vai se tornar um planeta colegial, né? Da primeira e da terceira colegial. Então esse planeta será um planeta feliz, ou seja, ele já passou da regeneração. E aí, daí
a gente só tem algumas informações, porque a gente não conhece. Por isso que o homem sempre pinta o inferno. A vida inteira o homem pintava o inferno, com lava, com diabinhos e com um monte de coisa, mas nunca conseguiu pintar o céu. O céu era só nuvem e Deus. Por quê? Porque ele não conhece o céu, só conhece o inferno até então, né? Porque na nossa lembrança, no nosso inconsciente, a gente só conhece o umbral, só esses lugares da vida inferior. A gente ainda não conhece os lugares da vida superior. Então, essa quarta, né, a classificação, que seria os mundos felizes, aí não existe mais o mal, as pessoas se auxiliam mutualmente, é como se toda a população fosse Chico Xavier, né? Todos são extremamente caridosos, ninguém passa fome, ninguém guerreia, não existe nada dessas coisas, obviamente. Aí depois existe a última classificação, que seria os mundos felizes, né? Que aí seriam só espíritos puros, na realidade. Só espíritos que não estão mais presos à matéria. Então são espíritos de alto grau evolutivo, obviamente, certo? Então, para que eu disse isso? Por que eu contei isso, né? Porque eu contei toda essa história. Para a gente entender que quanto maior é o nosso grau evolutivo e quanto maior é o grau evolutivo, né, da escola que nós estamos matriculados, maior é a nossa felicidade. Então é por esse motivo que Chico Xavier, por exemplo, que viveu sempre na maior humildade financeira não, né, porque a gente tem que tomar cuidado para não confundir humildade, né, com humildade de pobreza com humildade de verdade. As pessoas falam, aquelas pessoas são muito humildes porque elas não têm dinheiro, mas ser humilde é outra coisa, certo? Seria mais simplicidade. Mas no caso do Chico Xavier, ele viveu na simplicidade e também na humildade, né? Então ele dispensou, claro, porque ele escreveu mais de 450 livros, vendeu milhões de livros pelo mundo inteiro. Se ele ganhasse 1% dos direitos autorais, ele estava rico, mas ele não quis nada disso, doou tudo, né? Sempre viveu na caridade, não aceitava presentes dos outros, no sentido de financeiros para ele mesmo. Todos os recursos que davam para ele doava imediatamente. Então ele não teve bens materiais nenhum, passou grandes dificuldades financeiras durante a sua existência na carne, passou por muitos problemas físicos, doenças e tudo mais, mas você pode pesquisar, você não vai achar nenhuma foto pode até ser, né? Porque às vezes ele está psicografando e ele não vai ficar sorrindo. Mas você não vai achar nenhum vídeo que Chico Xavier não está sorrindo, satisfeito, e você percebe que ele está plenamente feliz. Ou seja, a nossa felicidade, ela não depende das coisas materiais e nem de outra situação. Ela depende sim do nosso grau evolutivo, do nosso estado de espírito. E o nosso grau evolutivo, ele vai também nos deixar numa vibração maior. Então, quanto maior é a vibração, maior é o grau de felicidade. Eu sei porque eu converso às vezes com espíritos que, vamos dizer, de outros planetas, e eles me falam que a felicidade em planetas mais evoluídos é inexplicável. Você não sabe por que você está feliz, mas você experimenta de uma felicidade maravilhosa, entende? Mesmo que você não esteja fazendo nada, por exemplo. O fato de você estar com uma vibração boa, você sente a verdadeira felicidade. Eu vou contar uma história para vocês da minha vida, que antes de eu ser espírita, eu acreditava, como a maioria das pessoas, né, que a felicidade estava no carro, na conta bancária, em poder até comprar o que quiser. E essa é uma busca que você busca e não a encontra na realidade, essa felicidade, porque ela não existe, né? É claro que dinheiro é ótimo, muito bom, e a gente tem que trabalhar por isso, para ter dinheiro, para ter uma vida confortável, mas essa não é a receita para a felicidade, certo? A receita para a felicidade é a vibração, o amor, a caridade e tudo mais. Então eu, depois de muito tempo buscando isso, conheci o espiritismo, e quando eu fui numa primeira sessão espírita, tinham 6 médiuns, e os 6 médiuns pegaram carta psicografada para mim, dizendo que eu tinha missão no espiritismo e tudo mais. Eu olhei aquilo e pensei, né? Naquela época eu não conhecia o espiritismo, eu até achava esquisito Allan Kardec na capa do livro. Eu até falava, mas esse livro é meio assustador, né? Tem um cara vestido com uma roupa meio estranho, um tal de Allan Kardec. Mas aí tudo bem, depois que eu comecei a ler essas psicografias, inclusive uma delas é do irmão X, que era o Humberto de Campos, e ele falava que eu tinha
me programado por algumas coisas no espiritismo e tudo. E eu fui pra minha casa e fiquei pensando, tá louco, eu não vou conseguir ficar estudando espiritismo, essas coisas, não deve ter graça nenhuma. A vida deve ser muito parada, muito chata, né? Totalmente diferente, vou ficar pensando nisso. É claro que eu nunca fui uma pessoa ruim, eu sempre ajudei os outros, fazia caridade, mas eu não tinha religião nenhuma, né? E aí, depois que eu comecei a estudar espiritismo, eu vi que realmente eu nunca tinha sentido aquelas sensações que eu sinto até hoje, que seria uma felicidade verdadeira, vamos dizer assim. Então, na minha existência inteira no planeta Terra, nessa existência, eu não tinha experimentado essa felicidade até então, apesar de ter conseguido alcançar, né, muitas metas no campo material e tudo mais, mas eu não tinha conseguido alcançar esta verdadeira felicidade que hoje eu alcanço. Por quê? Porque eu estudo espiritismo, faço evangelho, né? E faço o possível para ficar em boa vibração. Então, independente do carro, da casa, da comida, isso não muda nada. O que muda realmente a satisfação pessoal, aquela verdadeira felicidade, é sim a vibração da pessoa. Por isso que ele fala que a felicidade não é desse mundo, porque muito poucas pessoas vão experimentar essa verdadeira felicidade, porque para experimentar essa verdadeira felicidade precisa de dedicação ao próximo, né? Precisa de estudo, precisa de bons pensamentos, precisa de fazer a caridade. Não que eu seja exemplo para alguém, claro que não é isso que eu estou querendo dizer, pelo amor de Deus. Eu acho até que eu não faço nada demais, eu deveria fazer muito mais, eu sempre me cobro muito mais por isso, mas o que eu estou querendo dizer é, pelo fato de eu estudar o espiritismo, de eu fazer meus evangelhos, de eu fazer meus estudos e de quando possível auxiliar o próximo, eu que não sou nada, que não posso dizer que estou em grau evolutivo alto nem nada, já sinto uma grande satisfação por isso. Então nós sabemos, por exemplo, que quando a gente faz a caridade, ajuda alguém, seja materialmente ou seja moralmente, nós sentimos uma verdadeira felicidade. Vocês sabem isso, quem já fez a caridade percebe isso. E aí a gente começa a perceber que nós vivemos num mundo transitório e esses bens materiais são muito bons para deixar a nossa existência confortável, mas não é isso que vai fazer você ser feliz de verdade. Não é você casar que vai fazer você ser feliz de verdade. Não é você morar em tal lugar que vai fazer você ser feliz de verdade. E sim a vibração que você se encontra e também o grau evolutivo. E também, consequentemente, o planeta que você está encarnado. E é por isso que ele fala que é muito difícil você atingir a felicidade nesse planeta em que nós não somos... em que o planeta, né, não está muito evoluído ainda, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso evangelho. Coloquem suas dúvidas aí abaixo e nós responderemos. Muito obrigado, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo.
Até a próxima, amigos.